Primeiro livro de Samuel 16, versículo 13, está escrito assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Eu vou ler mais uma vez. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Somente até aqui. Você crê que isso aconteceu? Você crê que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi? E você crê que o mesmo Espírito que se apoderou de Davi está aqui hoje e vai te encher e te ungir também? Você crê também que Ele vai falar conosco? Então coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Para nós entendermos, primeiro temos que ver o contexto do texto. Samuel, ele vive num período de transição da história de Israel, porque Samuel vai ser o último juiz da história. Ele não vai ser só juiz, além de juiz, ele também era sacerdote e ele também era profeta. E em determinado momento, o povo chega a Samuel e diz: olha, Samuel, nós estamos querendo um rei. As demais nações vizinhas têm rei, a gente não tem rei, e nós estamos querendo um rei. E ele se entristece por causa disso. Ele vai orar, ele vai falar com Deus, porque ele pensa que está sendo rejeitado. E quando ele ora, Deus vai dizer: Samuel, não estão te rejeitando, estão me rejeitando, estão rejeitando você. Eles não querem mais uma teocracia, eles não querem mais o governo de Deus, eles querem o governo de um monarca, de um homem, uma monarquia. E aí Deus diz: eu vou dar o rei que eles querem. E Deus vai dar, não é? Saul, que vai ser o primeiro rei de Israel, do ombro para cima, era um homem mais alto. Então um homem alto, bonito, um homem que chamava atenção, um homem de presença. Saul foi ungido rei. Mas depois de ser ungido rei, começou até bem, não é? Creu no Senhor, mas dali a pouco ele deixa de agradar a Deus. E amados, quando tomamos a decisão de servir a Deus, nós temos que ter a compreensão de que para agradar a Deus, viver a sua palavra, nós vamos desagradar algumas pessoas que preferem o pecado, que preferem o erro, que preferem a mentira. Mas o Saul fez foi o inverso. Ao invés de priorizar agradar a Deus, quis agradar aos homens e desagradou a Deus. E desagradou de maneira contundente, a ponto de colocar para fora da sua vida o Espírito Santo. E é nesse contexto de desobediência, de rebeldia, chega ao ponto que o próprio Deus rejeita Saul. E Samuel tem dó de Saul, e Deus vai dizer no versículo 1 aqui, Deus vai dizer: até quando você vai ter dó dele, havendo eu o rejeitado? E aí Deus diz: você vai fazer o seguinte, você vai lá a Belém, na casa de Jessé, e você vai me ungir o novo rei, um homem segundo o meu coração, alguém que eu já escolhi. E quando Samuel ouve isso de Deus, ele diz: mas se o Saul souber, ele vai me matar. E ele diz: ele não precisa saber. Deus não revela segredo para quem não é servo dele, Deus revela segredo para quem é servo. Leva uma vaca, ô Samuel, leva uma vaca. Ele diz: você vai sacrificar, eu não preciso saber dos meus planos, leva lá. Quando Samuel chega lá em Belém, era um vilarejo, o pessoal já pergunta: é de paz a tua vinda? Porque sabiam que estava chegando uma autoridade, um homem de Deus. Ele diz: sim, é de paz, vim sacrificar. Convoca todo lugar, todos os moradores a se santificarem, apresenta o sacrifício a Deus, e depois ele diz: ô Jessé, eu quero ir na tua casa, tem um negócio para fazer lá, eu quero comer lá na tua casa, vamos lá. E ele vai para a casa de Jessé. Quando chega na casa de Jessé, ele diz: olha, Deus me mandou aqui
porque um dos teus filhos vai ser o próximo rei de Israel. E aí o Jessé chama os filhos, não é? E aí vem os 7 mais velhos. Vem primeiro Eliabe, um homem bonito, alto, forte. E o Samuel, quando vê o bonitão, pensa: está diante de mim um novo rei? Que o que era que tinha na mente dele? Se Deus escolheu Saul, que era alto, bonito, de boa aparência, esse também é alto, bonito, de boa aparência. E aí Deus diz: não é esse, porque do Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o que está no coração. Não é esse. Depois do Eliabe vem o Abinadab, e vem o Samar, e vem o quarto, e vem o quinto, e vem o sexto, e vem o sétimo. E aí o Samuel diz: acabaram os filhos, Jessé, não tem mais nenhum? Falou: tem ainda o caçulinha, o rapinha do tacho, mas ele não está aí não. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Manda trazer, só vão comer depois que este garoto chegar aqui. Aí chega lá o Davizinho, baixinho, franzino, ruivo, e aí o Senhor diz: é esse, unge ele, é esse que eu escolhi. E aconteceu o que nós lemos na leitura inicial: Samuel pega o vaso de azeite e vai ungí-lo diante dos seus irmãos. E quando Davi é ungido, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Lá na casa de Saul, como o Espírito Santo já não habitava mais, porque Saul rejeitou, Saul mandou o Espírito Santo embora. Quando a casa está vazia, quem é que quer entrar? O diabo. E os demônios perturbavam Saul. Quando o texto diz aqui na escritura, não é, que os servos olhavam e diziam: espírito mau da parte do Senhor, não era Deus que mandava demônio, é porque como ele rejeitou ao Espírito Santo, a porta ficou aberta à legalidade, à liberalidade, para que os demônios entrassem. E aí era vulto aparecendo, era perturbação, era o Saul que ficava virado, queria descontar em todo mundo, com a quente duas fervendo, virado giraia. Aí os servos viram aquilo, falaram: não, a gente tem que arrumar alguém aí para tocar, tem que arrumar alguém aí para lhe tranquilizar. E o que você acha dessa ideia? Ele disse: boa, arruma alguém aí para tocar. E aí um desses jovens que eram lá da corte de Saul vai falar o que eu quero ler com você no versículo 18. Porque depois que Davi foi ungido, a unção que estava sobre a vida dele se tornou notória. Não foi ele que disse, as outras pessoas viam. Versículo 18, 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens, ele está falando com Saul, com o rei, não é? Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, ele está falando de Davi, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é... Aqui não é Davi falando de si mesmo, aqui não é ele diante do espelho idolatrando seu ego, aqui não é ele orgulhoso de si mesmo, não, é um outro, é um jovem, é uma outra pessoa que está vendo todas essas características nele. E o que é que fez tudo isso se tornar notório? A unção do Espírito Santo. E essa unção que o Senhor derramou sobre Davi, essas características Deus quer ver sobre a sua igreja. Deus quer ver essas 7 características. Quais, pastor? Então, se você tiver uma caneta, vamos ver essas 7 características, essas 7 evidências da unção do Espírito Santo na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. No versículo 18, primeira delas, sabe tocar. Então, se você quiser anotar, a primeira característica é fazer as coisas com excelência, fazer as coisas bem feito. E isso quer dizer qualquer coisa. Quando diz aqui sabe tocar, ele toca bem, ele toca com perfeição, ele toca com maestria, toca bem. Então tudo que nós formos fazer, e esse tudo é literalmente tudo. Se eu vou varrer uma casa, varra bem varrido, não deixa lá sujeira espalhada. Foi lavar uma louça, não é? Lave direito, limpe, mas limpe limpinho. Vai dirigir, dirija com cuidado, dirija respeitando as leis de trânsito, não é? Se vai trabalhar, sei lá, como pedreiro, como gesseiro, como advogado, como médico, seja o que for, faça com excelência, faça bem feito. É uma evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa, quando tudo o que ela vai fazer, ela faz com zelo, com maestria, com excelência, não faz relaxadamente. Eclesiastes, deixa marcado aqui que é só a primeira, tem mais 6. Eclesiastes 9, versículo 10, olha o que diz aqui, vamos lá, livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10,
está escrito assim. Nós vamos passear pela Escritura, então se você for rápido de endereço, vá acompanhando. Se não for tão rápido, vá só anotando aí, depois em casa com calma você lê todas as referências. Tudo quanto, estou lendo Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, faça bem feito, faça o melhor, não é? Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, se for fazer qualquer coisa, faça bem feito, faça com excelência. Colossenses capítulo 3, vamos lá no Novo Testamento, carta aos Colossenses, que é terrível, amados, você lidar com gente, por exemplo, que vai varrer uma casa, você vê a sujeira espalhada, ela diz que varreu bem varrido. Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu pego no pé dos meus filhos, principalmente da mais velha de 12, né? Tem que ser bem varrido, não pode ficar um grãozinho de nada, varre de novo. Vai passar pano, eu já dou uma olhada assim, ó, para ver, porque você olha na luz assim, dá para ver se passou igual ou se tem ali alguma falha. Passa de novo. Tudo que nós formos fazer tem que ser bem feito. Sabe por quê? Vamos ler o porquê aqui, encontrou? Colossenses 3, versículo de número 23. E tudo quanto fizerdes, tudo é tudo, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. Ô querido, se toda a sociedade, todo o povo fizesse e desempenhasse as suas tarefas com excelência, viveríamos uma sociedade melhor. Já aconteceu com você, por exemplo, vou dar só um exemplo, de ir no mecânico arrumar o carro e dali a pouco quebra a mesma coisa? Já aconteceu com alguém? Aí você volta de novo. Já aconteceu de você ir no médico, toma um remédio e o médico aparentemente ele receitou, mas você não sentiu muita segurança e teve que pedir uma segunda opinião, né? E assim por diante. Estou dando só exemplo. Você já viu o caso do dentista? Vou lhe contar um caso. Um dentista tinha o seu consultório e atendia os seus pacientes, muito bem, e aí teve um filho, o filho cresceu, quando chegou na idade foi para a faculdade, foi fazer odontologia também, se formou. Quando se formou, o pai já estava ficando velho e o filho foi dar continuidade ao consultório, e havia um paciente já de anos, já era um senhor, e aí passava sempre lá. Quando o filho começou a atender, ele examinou o paciente e diz, não, aqui dá para resolver, assim, e em uma consulta resolveu a situação, que aquele cidadão não precisava mais voltar. E aí o filho um dia comentando com o pai, o senhor lembra do fulano? Ele lembra, meu filho. Pois é, consegui resolver, o caso dele era isso. O senhor nunca tinha visto? Sabe o que o pai disse para o filho? Ô seu bobo, sabe por quê? Eu vi isso desde o começo, mas sabe por que eu não resolvi? Porque ele ajudou a pagar a tua faculdade, ele ajudou a pagar, ele e tantos outros. Se eu tivesse resolvido desde o primeiro, eu não tinha ganhado dinheiro para pagar. Oh, que coisa! Igual esse dentista, tem um monte, é advogado que tem procuração em nome dos outros, recebe, não repassa o dinheiro, e assim por diante, várias coisas. Querido, aquilo que você for fazer, seja o que for, Deus quer ver o que é justo, Deus quer ver o que é certo, Deus quer ver o que é correto, é isso que Deus ama e Deus se agrada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Faça, seja no seu trabalho, seja em casa, onde quer que seja, faça com excelência, faça bem feito, faça sem deixar a ponta solta. Volta lá comigo. Essa é só a primeira característica. A segunda, além de saber tocar, o texto diz que ele é valente. O que é valentia, minha gente? É uma pessoa corajosa, não tem medo. Deus não gosta de medroso nem de covarde. Deixa marcadinho aqui, não é? Volta lá comigo agora em Deuteronômio, agora é para a esquerda e não para a direita. Deuteronômio capítulo 20. A unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a pessoa se torna valente, ela se torna corajosa, ela se torna destemida, ela não tem medo das lutas e dos problemas da vida. Deuteronômio 20, tem um subtítulo aí, acima do capítulo 20 na tua Bíblia. Na minha diz as leis da guerra. Tem isso aí? Vou ler a partir do versículo 1. Quando saíres a peleja, a guerra,
contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, versículo 3, ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra vossos inimigos para salvar-os. Olha o versículo 8, preste atenção na ordem. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido, covarde? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Então Deus está dando orientação clara. Veio a guerra, covarde e medroso não vai para a guerra. Só vai quem é valente, só vai quem é corajoso. Querido, querida, a unção do Espírito Santo faz de você uma pessoa corajosa. Os problemas da vida vêm, não é para desistir, não é para recuar, é para encarar e para superar e para vencer, porque Deus está com você. Provérbios 24, no versículo 10, está escrito o seguinte, Provérbios 24, versículo de número 10, olha o que diz aqui o texto, Provérbios 24, versículo de número 10, está escrito assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, não é? A coragem, a valentia, não é que a pessoa não tem medo, é que a coragem falou mais alto que o medo, é que a valentia falou mais alto que a covardia, não é? Preguei no domingo, você lembra, né? O medo paralisa, o medo faz afundar. Tem sentimentos que não podem estar mais no nosso coração, como medo, dúvida e tantos outros sentimentos que nos são nocivos. Bons sentimentos, legal, glória a Deus. Agora, sentimentos nocivos não podem mais fazer parte do nosso ser, muito menos nos dominar. Nós temos que acreditar. E a coragem é justamente compreender, acima do problema, da situação que eu vivo, eu tenho um Deus que é todo poderoso, eu creio nele, eu confio nele e eu vou à luta. Quem entendeu, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, seja corajoso. Não seja medroso não, seja valente e não covarde. Lembra lá do Gideão? Quando o Espírito Santo vem sobre Gideão, ele convoca, né, toca a trombeta, faz uma convocação, se reúne 32 mil homens. E aí Deus diz, ô Gideão, se eu der a vitória com essa turma toda aí, vocês não vão reconhecer que foi eu que dei a vitória, vocês vão pensar que foi a força do braço de vocês. Faz o seguinte, diz para os covardes e medrosos irem embora. De 32 mil, 22 mil foram embora. Diga para a pessoa que está do teu lado, covardia é contagiosa, viu? Não deixa o covarde te contagiar não, tenha coragem, tenha valentia, porque você serve ao Senhor dos Exércitos, ao Todo-Poderoso, que vai à tua frente. Davi sabia disso, quando ele foi para matar o gigante. Imagina um garoto de 1,5 metro diante de um homem de 3 metros de altura. Imagina um garoto de 1,5 metro pesando 60 quilos, um homem de 3 metros de altura pesando 240 quilos. Tinha para quem, não é? Mas o gigante vai dizer, eu vou arrancar tua cabeça, eu vou te matar. O Davizinho olha e diz, eu vou te matar, eu vou arrancar tua cabeça, e todo esse povo vai saber que existe Deus em Israel. Isso é coragem, é não deixar os problemas da vida colocar medo e amedrontar. Quem entendeu, diga amém. Diga para a pessoa que está ao teu lado, seja molenga não, viu? Seja corajoso. Volta lá comigo. Terceira característica, evidência da unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Já falamos sobre fazer as coisas com excelência, já falamos, não é? A segunda característica é manter a coragem, a valentia. E a terceira, o texto diz, é animoso. Se você quiser anotar, grife o animoso, escreva do lado, manter a alegria. Ô querido, nós vivemos numa geração desanimada. Nós vivemos numa geração depressiva. Nós vivemos numa geração entristecida. Não é? Se você olhar o panorama que está dentro dos olhos, a escala mundial, o negócio entristece, desanima, né? A guerra é lá do outro lado do mundo, você sabe, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, só que isso vai ter efeitos no mundo inteiro. A inflação aqui está 10%, mas vai saltar.
Porque não vão mandar fertilizante para cá, porque a bolsa de valores lá vai fechar, já congelaram dinheiro, já fizeram um monte de coisa. Então, se eu ficar olhando para essas coisas, desanima. Você não tem que ficar olhando para isso não, mas acredite que você serve a um Deus vivo e poderoso, que vai te guardar, que vai te suprir e que vai te abençoar. Mantenha alegria. Diga para a pessoa que está do teu lado, mantenha alegria. A tristeza pode até vir, mas não pode permanecer. Amém? Hoje é consenso, não é? Que a tristeza prolongada é uma evidência, um sintoma de uma depressão que está chegando. A nossa alegria não pode estar alicerçada em pessoas ou objetos. A nossa alegria tem que estar alicerçada em Deus. Independente se tem dinheiro ou não tem dinheiro, a alegria tem que vir do Senhor e não do dinheiro. Independente se tem comida ou não tem comida, a alegria não pode vir da comida, tem que vir de Deus. Independente se está feliz ou triste, se a situação é problemática, tem que estar alicerçado em Deus. Abacuque 3, quando compreendemos isso, a perspectiva muda. Abacuque 3, o profeta entendeu isso. Pastor, onde é que fica o Abacuque? Se você for lá em Mateus, aí você volta, tá? Mais fácil. Vai em Mateus, aí você volta. Antes do Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, tem Malaquias, que é do Antigo Testamento, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, capítulo 3. Ele entendeu isso. A nossa alegria tem que vir do Senhor. Ele descreve uma situação de crise generalizada. Abacuque 3,17 está escrito assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, gado. Você consegue imaginar uma situação dessa? Você quer comprar leite, você tem dinheiro para comprar leite, mas no mercado não tem leite, não tem uma vaca para tirar leite, ou nem onde comprar leite. Por um minuto se coloca lá na Ucrânia, que é o que eles estão vivendo agora, não é? Eu vi uma entrevista ontem de uma mulher chorando aos prantos. Ela tinha dinheiro para comprar leite para a filha, mas não tinha onde comprar. Não tinha, porque acabou. Não entra e nem sai nada, está tudo cercado, né? Um desabastecimento. Imagine você ter dinheiro para comprar comida e não ter onde comprar, porque não tem, porque acabou. É o que Abacuque está escrevendo. Não tem figos, não tem uvas, não tem azeitona. Nesse tempo, se não tem azeitona, com óleo se fazia comida, com óleo se acendia lâmpada, candeeiro, não tem energia elétrica, não tem nada. Ele está descrevendo aqui uma crise generalizada, não tem alimentação, não tem nada. A despeito de tudo isso, ele diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele compreendeu que ainda que a situação diante de si seja trágica, seja difícil, a alegria dele vem do Senhor, que é Deus, que é todo poderoso. Oh querido, querida, Deus quer ver você alegre, Deus quer ver você sorrindo. Ah pastor, mas o problema está grave, a situação está difícil. O Senhor vai te ungir hoje com óleo de alegria, para você ter alegria. Ele não quer ver você desanimado, Ele não quer você cabisbaixo, Ele não quer ver você lá pensando que não tem jeito, Ele quer ver você alegre. Diga para a pessoa que está do seu lado: sorria, porque você serve a um Deus vivo. Um coração alegre formoseia o rosto, e o Senhor vai te ungir com óleo de alegria. Salmo 45. Cristão, irmãos, alegria é marca do Espírito Santo, é símbolo do Espírito Santo. O povo de Deus é um povo alegre. Deus quer um povo alegre, Deus não quer um povo triste não. Salmo 45, olha o que diz aqui a palavra: o Senhor vai te ungir hoje com óleo de alegria. Vamos ler aqui. Tem gente que é só tristeza, que é só desânimo. Deus não quer mais isso na tua vida não, Deus quer um coração alegre. Salmo 45, versículo 7. Tu amas a justiça e aborreces a iniquidade. Quando você ama o que é certo, faz o que é certo, abomina o que é errado. Por isso Deus, o teu Deus, se ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus irmãos. O Senhor vai te ungir com óleo de alegria hoje. Ele não quer você triste, Ele não quer ver você desanimado, Ele quer ver você alegre, Ele quer ver você louvando o nome dEle com alegria, com júbilo, sabendo a tua presença é maravilhosa, é a tua presença que me renova e me fortalece. Salmo 100, vamos lá comigo, Salmo 100. Olha o que diz aqui o salmista, é só 5 versículos, vou ler todos. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com... Deus não quer ver você servindo Ele com tristeza.
Deus não quer ver você servindo Ele com coração pesado. Deus quer ver você servindo Ele com alegria, com prazer, com satisfação. Deus quer ver se cumprir na tua vida aquele versículo que eu digo sempre, todo dia: alegrei-me quando me disseram misericórdia. Vocês estão querendo ir é para velório? Ô Jesus do céu, desse jeito o negócio está feio. Vamos de novo, todo mundo junto? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele tem alegria para você, e você vai sair daqui hoje saltando de alegria na presença do Altíssimo. Canta com alegria ao Senhor todos os moradores da terra. Continuando a leitura: apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Ele quer ver você com alegria, Ele quer ver você com sorriso no rosto, Ele quer ver você com prazer e satisfação em servir a Ele, em buscar a Ele, em adorar a presença dEle. Quem entendeu, diga glória a Deus. A ausência dessa alegria tende a um desânimo contínuo, tende a uma falta de perspectiva, tende, se não for tratado e corrigido a tempo, a incredulidade. Isso é perigoso, isso tem que ter cuidado. Volta lá comigo, 1 Samuel 16, versículo 18. Terceira característica da unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa: que ela se mantém alegre, mesmo em meio a lutas, dificuldades, problemas. Mantém alegria, e a alegria que vem do Senhor. Jesus orou para que nós tivéssemos alegria, João capítulo 17, não é? Alegria é fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Deus quer um povo alegre, amém? Quarta característica daquele que é ungido pelo Espírito Santo, voltou lá, 1 Samuel 16, 18, não é? Homem de guerra. Olha só, note um detalhe, nesse momento aqui, Davi acabou de ser ungido. Neste momento aqui, ele não tomou uma guerra. É no capítulo 17 que ele mata o gigante. No 18 em diante, ele vai aí meio mundo de guerra. Vai matar um monte de gente, vai vencer um monte de batalha, vai arrancar prepúcio de gente, vai, enfim, vencer um monte de batalha. Nesse momento, ele não venceu nenhuma guerra. Mas quem está olhando para ele, vê nele um guerreiro, vê nele um homem de guerra. Querido, querida, a quarta característica é entender e ter uma mentalidade de guerra. Como assim, pastor? No Antigo Testamento, a guerra, você pode ler de Gênesis a Malaquias, a guerra sempre vai ser contra um inimigo físico, fosse filisteu, fosse amalequita, fosse amonita, moabita e jebuseu, diversos outros. Vai ter uma pessoa, vai ter um povo. No Novo Testamento, esse entendimento é aberto. A luta, a guerra, a batalha é espiritual. O inimigo é o diabo, é Satanás. Mas eu tenho que ter esse entendimento que eu estou inserido no meio de uma guerra, não é? E o nosso general, diga comigo, o meu general é Cristo. Mas na guerra, eu tenho que saber como lutar, eu tenho que batalhar, mas eu tenho que entender que ela é real e que ela existe. Daniel capítulo 10, vá lá comigo. Daniel capítulo 10. Daniel teve uma revelação a respeito de uma guerra prolongada. Vá lá comigo. Daniel capítulo 10, versículo de número 1, está escrito assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra. Se você tiver uma caneta, grife, trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento mas até ele ter entendimento da palavra e da visão, o que ele fez? Diga comigo, jejum e oração. Então, duas armas poderosas na batalha espiritual é jejum e oração. Quanto mais eu jejuo, quanto mais eu oro, mais forte eu me torno, mais próximo de Deus eu vou ficando, mais firme eu vou ficando, mais de pé eu vou ficando. Quando as ciladas vierem do inimigo, eu não caio, porque eu vou estar fortalecido, porque eu estou jejuando, eu estou orando. Agora, se eu fizer o inverso, se eu negligencio o jejum e a oração,
Quando vierem as ciladas, eu não vou conseguir ver, aí eu vou cair. Aí o inimigo vai preparar a ciranda, vai preparar, não é, o laço, e aí dali a pouco a pessoa cai, porque não jejuou, porque não orou. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem que fazer o dever de casa, viu? Esse é o dever de casa de todo crente, que é o básico, jejum e palavra, não é? Jejum e oração e palavra é o dever de casa de todo cristão, é o básico, é o elementar. Segundo aos Coríntios 10, versículo de número 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo é cruel, o inimigo é sanguinário, o inimigo não tem escrúpulos, o inimigo não tem misericórdia. Quem é o inimigo? É o diabo. Efésios 6,12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Minha gente, eu nunca vi tanta gente falando que tem visto vulto que nem nesses dias. Um monte de gente. Demônio espalhado para tudo que é lado. Aos montes. Mas a palavra diz que isso iria acontecer. Agora, eu vou deixar eles entrarem na minha vida? Eu vou deixar eles entrarem na minha casa? Eu vou deixar eles virem para cima de mim? Coisa nenhuma. Vamos ler o que diz aqui, ó. Segundo aos Coríntios 10, versículo 3 em diante. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas na nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, de toda a força do inimigo. Você tem armas poderosas à sua disposição. Imagine que o inimigo tem, imagine uma guerra, não é? Imagine que o inimigo tem ali uma metralhadora, e você tem um canhão. A metralhadora dele chega um tiro a 100 metros, você tem um canhão que dispara a 10 quilômetros. Qual que é mais forte? A metralhadora ou o canhão? É claro que é o canhão. Agora, não adianta eu ter um canhão se eu não sei usar o canhão. O que vai adiantar? Não é? Eu vou morrer, porque o inimigo vai chegar e eu estou lá indefeso, não é? Não, querido, nós temos armas poderosas. As armas que Jesus nos deu destroem toda a força do inimigo, toda a fortaleza. Agora eu tenho que usar, você tem que usar. Efésios 6, vamos ler aqui. Nós temos que ter essa mentalidade de guerra. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Quando eu tenho a unção do Espírito, eu não tenho sua armadura por fora, mas eu tenho unção por dentro. Eu estou revestido, fortalecido pelo poder de Deus. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Se você não usar as armas da armadura, o inimigo te derruba. Você tem que estar com o escudo da fé, para quando vier aquela palavra contrária, aquela palavra negativa, que quer te derrubar, que quer te desanimar, você use o escudo da fé. Você tem que ter a palavra, declarar, recitar, proclamar, para ela te fortalecer. Quem está entendendo, diga amém. Na mente tem que ter o capacete da salvação. Eu sou salvo porque Jesus me salvou, porque Ele morreu por mim, porque Ele pagou o preço. A mentalidade de guerra tem que estar aqui dentro, não é? Se eu não tenho uma unção do Espírito na minha vida, eu não entendo isso. Aí eu fico que nem folha seca, o diabo fazendo gato e sapato, não é? Muita gente por aí, o diabo está fazendo gato e sapato, porque não ora, porque não jejua, porque não busca a autoridade que o Senhor nos deu. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus nos deu, só que eu tenho que tomar posse, não é? Lucas 10, 19, Lucas 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele nos dá poder para vencer o inimigo, Ele nos dá poder sobre as trevas, mas para eu usar esse poder, eu tenho que estar em jejum e oração. Já preguei outro dia aqui sobre o texto que está lá em Marcos 9, não é? Que é o pai que tem um filho lunático. O diabo joga o filho na água, querendo afogar, depois joga no fogo, querendo queimar, e aí Jesus está no monte, com Pedro, Tiago e João, os outros 9 estão lá embaixo, o pai chega, pede para expulsar o demônio, os 9 não conseguem, passam vergonha, não conseguem expulsar, e aí junta aquela muvuca toda. Jesus chega, pergunta: o que está acontecendo aí? Como se ele não soubesse. É claro que ele já sabia, não é? Mas ele chega, o que é que houve? E aí o pai da criança, do jovem, diz: olha, eu trouxe meu filho, e ele tem um demônio desde a infância, joga ele na água, joga ele no fogo, e eu trouxe os teus discípulos, não puderam expulsar. E aí Jesus pergunta: desde quando isso acontece? E ele responde: desde criança. Jesus só perguntou porque os discípulos precisavam saber, e eu e você também. Ele já sabia, que ele sabe tudo, mas o evangelho tem que ser relatado, registrado. Mas muito bem, aí o demônio quer começar a agir, Jesus diz: sai.
Jesus nunca fez entrevista com o diabo não, minha gente, ele simplesmente mandava sair. Marcos 9 está escrito que ordenou que saísse, e saiu. Aí os discípulos, quando chegam dentro de casa com cara de tacho, envergonhados, perguntam: por que a gente não pode expulsar? E aí Jesus diz: essa casta de demônio não sai senão com... Do que é que Jesus está falando quando ele diz jejum e oração? Era ali na hora jejuar e orar? Não, era jejuar e orar antes. Era ter vida de jejum e de oração. Ô querido, querida, se você anda jejuando e orando, você vai andar consagrado. Quando as setas e as ciladas e os dardos inflamados vierem, você vai estar ungido e consagrado. Você vai ter autoridade, exercer a autoridade que Jesus lhe deu. Agora, quando não jejua e não ora, não é? Aí faz que nem lá em Atos 19. Você lembra lá? Paulo está em Éfeso, Deus usando ele, é gente sendo curada, é demônio saindo. Aí 7 irmãos olham, falam: vamos fazer esse negócio aí, vamos cobrar, vamos ganhar grana. Vão lá nas casas para expulsar. O demônio vem sobre um homem, e os 7, em nome de Jesus, que Paulo prega, sai dele. O demônio toma a boca do cidadão e diz: eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas quem é vocês na fila do pão? Quem é vocês? E aí diz a palavra que pega 2 e desce o couro, arranca a roupa, desce a pancada, e ele sai correndo nu, envergonhado. Ô querido, Deus quer um povo que tem autoridade, Deus quer um povo guerreiro, Deus quer um povo que ora, que jejua e vence as batalhas pela fé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é um guerreiro, você é uma guerreira, é valente, é valoroso, foi o Senhor que te alistou para o exército dele. Volta lá comigo, vamos ver agora a 5ª característica da unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Vamos lá, 1 Samuel 16, 18, 5ª característica. A primeira já falamos, a segunda, a terceira, a quarta: sisudo em palavras. O que é ser sisudo em palavras? O sisudo aqui não é alguém de cara fechada, o sisudo aqui não é alguém mal-humorado, o sisudo aqui é alguém que fala com firmeza, é alguém que fala com coragem, é alguém que fala e sabe aquilo que está falando, e aquilo que fala vai produzir efeito, não é? Aquilo que sai da nossa boca tem que ser com verdade, tem que ser com sinceridade. Quem está entendendo, diga amém. Aquilo que sai da nossa boca não pode ser palavras ao vento. Deu para entender? Isso é muito sério aqui na palavra. Isso é muito sério. A Bíblia fala muito a respeito da língua, da palavra, daquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai tem que edificar. Deixa marcado aqui que já voltamos, né? Uma pessoa ungida pelo Espírito Santo tem papa na língua sim, viu? Ah, pastor, não tem um papa na língua, não tem freio na língua. Tem que converter então. Não converteu ainda não. Tem que deixar o Espírito Santo dominar, tem que deixar o Espírito Santo conduzir. Ah, não engulo sapo. Opa, depois que o Espírito Santo unge, engole sapo, engole cachorro, boi, baleia. Falava um monte de Jesus, acusaram ele de mentiroso, acusaram ele de blasfemo, acusaram ele de um monte de coisa. Ele abriu a boca. Estava profetizado Isaías 53, como uma ovelha muda, tem hora de falar e tem hora de Vá comigo em Efésios 4, versículo 29. O que sai da nossa boca tem que edificar. O que sai da nossa boca tem que construir. O que sai da nossa boca tem que ser espírito e vida. Aos Efésios 4, versículo de número 29, está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aquilo que tem que sair da sua boca tem edificado a vida dos outros? Tem edificado quem está à tua volta? Ou tem destruído? Ou tem derrubado? Ou tem desanimado? Nós temos que ter cuidado com o que falamos, não é? Aos Colossenses 4 agora, versículo 6, o que sai da nossa boca não pode ser qualquer coisa de qualquer jeito, tem que ser temperado com sal, não é? Tem gente que não mede as palavras, tem gente que fala sem perceber. Eu lembro, enquanto você encontra aí Colossenses 4, versículo 6, quando eu tinha lá por 13, 14 anos, eu estava na escola, e o professor de português pediu para fazer uma redação. Eu não lembro o tema da redação, mas eu lembro uma frase que eu coloquei na redação. Uma vez eu tinha ouvido uma palavra, a palavra reles, e no meu entendimento, reles queria dizer simples, comum.
E aí eu fui escrevendo a redação, tal, e dali a pouco eu coloquei um reles estudante. Eu lembro dessa frase. E aí, quando eu entreguei, o professor me chamou, Antônio Balieiro. E olha que você já tem mais de 20 anos. Ele me chama, ele falou, Jean, lê essa frase aqui. Aí eu li, um reles estudante. Você sabe o que é reles? Eu falei, é algo simples, comum. Ele falou, onde você viu isso? Eu falei, não, que eu ouvi essa palavra, eu achei bonito. Ele falou, você não sabe qual é a definição do dicionário dessa palavra? O dicionário diz que reles é algo desprezível, vil, repugnante, nojento. Você é isso? Aí eu, ele falou, refaz lá a redação, tira essa palavra. Eu guardei aquilo. Falei, eu tenho que ter cuidado com as palavras. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que saber o peso do que eu estou dizendo. Tem gente que não mede as palavras, principalmente na hora do nervoso. Isso é perigoso, tome cuidado. Encontrou Filipenses 4:6? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, aquilo que sai da nossa boca tem que ser agradável, tem que ser temperado com sal, não pode ser qualquer coisa de qualquer jeito. Sabe por que não pode? Jesus disse o porquê, Mateus 12, vamos ler o porquê para você entender como é sério. Mateus 12, versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás... Diga para a pessoa que está ao teu lado, cuidado com o que você anda falando, viu? O que sai da tua boca tem que ser a verdade. E a verdade com sinceridade, e a verdade com franqueza, e a verdade com palavras agradáveis. Nem tudo que nós pensamos nós devemos falar. Tome cuidado com o que você fala e como fala, porque tudo o que nós estamos falando está sendo anotado. Eclesiastes termina, Salomão dizendo, e tudo que você ouviu, o fim é teme a Deus, igual aos seus mandamentos, porque Ele vai trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Lá na glória, Apocalipse 20 diz que tem os livros das obras, é um para cada um. Tudo que nós fazemos, falamos, está sendo registrado. Romanos 12:14 diz, cada um dará conta de si. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é melhor não falar nada do que falar o que não deve. É melhor, não é? Então, quando Davi, não é, o texto diz que ele é sisudo em palavra, é uma palavra sempre de ânimo, é uma palavra sempre de fé, é uma palavra que transmite espírito e vida, é uma palavra agradável. Deu para entender? As pessoas gostam de estar à tua volta, gostam de conversar com você. Quando você fala, você transmite fé. Quando você fala, você transmite esperança. Quando você fala, você transmite e deixa evidente que Deus está na sua vida. O que é que tem que sair da sua boca? Isso era notório na vida de Davi. Ele era um homem sisudo em palavras, era forte. Volta lá comigo. Vamos ver a sexta característica da unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Sexta característica, e de gentil presença. Grife aí, gentil presença. A sexta característica da unção do Espírito Santo na vida de alguém é que essa pessoa ungida se torna alguém de companhia agradável. De companhia agradável. Essa semana lá em casa apareceu uns pernilongos e eu comprei no mercado um produto chamado Repelex. Vem num vidrinho azul, e eu passei o Repelex lá nos meus filhos, nos braços, nas pernas. É um repelente, não é? Tem crente que é Repelex, cuidado para você não ser um desses. Não atrai ninguém, só afasta. Só é crente dentro da igreja, não é? É fácil ser crente na igreja, difícil é ser crente em casa. Aí é difícil. É difícil ser crente no trabalho, na vizinhança, não é? Gentil presença é alguém de companhia agradável. Jesus, onde ele ia, um monte de gente ajuntava. Ele dava atenção a todos, desde o rico, nobre, fariseu, da elite, até o mendigo, a prostituta, o publicano, o desprezado, não é? Ele dava atenção a todos. Um monte de gente queria estar em volta dele. As pessoas têm tido prazer em conversar com você? As pessoas têm satisfação em estar na tua presença? Ou você é aquela que repele os outros? Você tem sido alguém de presença gentil? Você tem sido alguém agradável a quem está à tua volta? Ou você é a cara de delegado?
Os outros olham assim, vixe, eu vou nem chegar perto, deve estar soltando os cachorros. Não, querido, uma pessoa ungida pelo Espírito Santo é como um imã que atrai os outros, porque não precisa nem abrir a boca, a glória de Deus é manifesta, a presença de Deus é manifesta, a unção do Espírito Santo tem que estar na tua vida, e você tem que ser alguém que tem conversa agradável, alguém que atrai os outros, alguém que os outros olham. Aquela pessoa parece que não tem problema, ela vive sorrindo, ela parece que não enfrenta dificuldades, mas os outros vão ver a unção do Espírito Santo na tua vida. Tem problema? Tem luta? Tem, mas aprendeu a estar com o Senhor, aprendeu a acreditar e a vencer e a superar pela fé tudo, e acredita, o Senhor vai dar mais uma vitória. Quando o problema vem, olha, não com a ótica de que vai ser derrotado, não, mas vai ser mais um testemunho que vai ser contado para glorificar o nome do Senhor. Aí os outros começam a olhar, não, deixa eu pedir oração para ela, deixa eu pedir oração para ele. Quem está entendendo, diga amém. Seja essa pessoa. Sétima e última característica, o texto diz: o Senhor é com ele. O Senhor tem que ser conosco, amados. O Senhor tem que ser conosco. Não é Davi que está dizendo, Deus está comigo. É um jovem que está olhando para ele. Aquele ali é um homem de Deus. Aquele jovem ali é cheio do Espírito Santo. Aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Assim tem que ser na minha e na sua vida. Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei para me converter foi olhar o mau testemunho dos outros. Isso era uma barreira terrível. Porque eu olhava e pensava, ser crente igual a essas criaturas aí, eu não quero não. E igual eu era no passado, tem um monte de gente aí, até hoje, que também é. Porque a sua vida é a Bíblia que os outros vão ler. Não adianta você conhecer isso aqui de cor, se não viver. Eles vão ver a sua vida. A nossa vida é a Bíblia que a sua família vai ler, que o seu colega de trabalho vai ler, que a sociedade vai ler. E quando o povo aí fora olha para mim e para você, tem que ver o Senhor, tem que ver o Senhor está com aquele homem, o Senhor está com aquela mulher, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Sabe qual é o problema de muita gente? Que está na igreja, mas não conhece o Deus que serve. Está na igreja, mas está que nem o irmão do filho pródigo. Está na casa do pai, mas não conhece o pai. Está na casa do pai, mas não tomou posse dos benefícios que o pai concede e dá. Você conhece a história, Lucas 15, leia lá depois. O filho pródigo saiu, torrou herança, torrou tudo, tal, foi comer bolado de porco, volta, aí o pai abre os braços, aí o pai manda fazer uma festa, manda botar um bezerro cevado, manda trazer vestes, manda trazer anel, manda trazer sandália, e se alegra, meu filho estava morto e reviveu. O outro fica com ciúme. O outro diz, eu estou contigo há tanto tempo, você nunca me deu um bode, um carneiro. E aí o pai vai dizer, tudo que eu tenho é... A gente não pode estar dentro da casa do pai e não conhecer o pai. A dracma não perde do lado de fora da casa, é dentro. Tem gente perdida dentro da casa. Tem gente que está dentro da casa de Deus, mas longe de Deus, não conhece a Deus. Ô querido, Deus quer um povo ungido, e se você crê, Ele vai te ungir hoje. Deus quer um povo santo, Deus quer um povo que o conhece, que anda na presença dEle, e se você crê hoje, que essa unção vai ser derramada, que esse revestimento vai chegar, que o poder de Deus vai vir sobre a tua vida, e toda essa unção vai ser derramada sobre você, e vai ser notória na tua vida, para que o Senhor seja glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Nós vamos agora falar com Deus. E nós vamos orar, e nós vamos te ungir, e você vai ser ungido. E se você tomar posse, essas 7 características, evidências, vão se tornar realidade na sua vida.